Sejam bem-vindos, eu sou Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. No programa de hoje nós estamos recebendo o Flávio Schiavon, que é sócio da Bajo Schiavon Arquitetura. Tudo bem, Flávio? Tudo certo, tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigadíssimo pelo convite, um prazer a gente estar aqui com vocês. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os 40 anos da Bajo Schiavon Arquitetura no mercado. Flávio, muita coisa mudou nesse período em relação às fachadas, aos padrões arquitetônicos da cidade. O que mudou nesses 40 anos? Quais que são aí os destaques, que a gente pode dividir dessa maneira em cada década, linhas mais retas, mais curvas? O que mudou nesse período? Bom, mudou muita coisa, porque Curitiba, nesses 40 anos, mudou completamente. Sim. E isso porque toda a construção veio a consolidar um plano diretor que se mostra hoje talvez como o de maior sucesso entre as grandes cidades brasileiras. A arquitetura, ela acompanhou isso, e como nós há 40 anos atrás iniciamos dentro de uma pequena empresa de construção que já estava preocupada em trazer produtos para o mercado imobiliário interessantes, diferenciados, esses produtos não tinham apenas vamos dizer, espaços criados em planta, mas tinham implantações nos seus terrenos e também as suas fachadas sempre desenvolvidas com maior cuidado e com, vamos dizer assim, com um objetivo de trazer valor para aquela construção. Obviamente, nos anos 80, as linhas eram muito mais, vamos dizer assim, engessadas, muito mais quadradas. As referências arquitetônicas que existiam na época direcionavam para soluções muito simplistas. E nós, como jovens arquitetos tentando trazer novidades para esse mercado, a gente acabava, vamos dizer, sendo tolhido de alguma maneira de voar um pouquinho mais alto. Correto. Mas logo depois, talvez 10 anos depois, vamos falar por décadas, na década de 90, começaram a surgir algumas primeiras iniciativas de empresas que buscavam não apenas a funcionalidade nos seus projetos, mas principalmente vamos dizer assim, uma imagem marcante, algo que pudesse impactar as pessoas e gerar um interesse por aquele tipo de produto. Sim. Começaram a se tornar muito populares aquelas plantas enviesadas em 45 graus, as implantações bastante assimétricas e produtos imobiliários que às vezes deixavam de lado a funcionalidade para que você pudesse ter uma implantação, um volume arquitetônico um pouco mais marcante. Sim. Né? Mudando de década novamente, se nós fôssemos passar aí para o início do novo milênio, o ano 2000 foi marcado por uma arquitetura muito mais profissional, eu diria assim, por um crescimento tecnológico da construção, a vinda de talvez empresas SA de âmbito nacional para o mercado, começaram a impulsionar a racionalização de volta, mas sempre buscando algum tipo de diferencial. Então foi um período onde também se buscou colocar cor nos edifícios, marcar de alguma maneira, diferenciar de alguma maneira a imagem de cada empreendimento. Certo. Nessa mesma fase, um pouco antes, um pouco depois, surgiu uma tendência da utilização de elementos da arquitetura tradicional, os chamados neoclássicos, mas que eu chamo de temáticos, porque mais do que neoclássicos, eles são edifícios contemporâneos, desenvolvidos dentro de uma funcionalidade, de uma técnica contemporânea, mas que se espelham, em última análise, visualmente, em obras tradicionais, da arquitetura tradicional. Ela foi sempre, durante um bom tempo, muito aceita e valorizava muito o empreendimento imobiliário. Correto. E por esse motivo ela garantia valores melhores, uma velocidade de venda melhor, um resultado melhor para os empreendedores. Mas eu diria que nos anos 2010 isso começou a mudar novamente com uma percepção de que talvez essa arquitetura mais tradicional, vamos chamar assim, ela
carecia, ela começou a se tornar muito, vamos dizer assim, utilizada e talvez vulgarizada com alguns empreendimentos que não conseguiam reproduzir esses elementos com uma certa fidelidade e transformar isso realmente numa arquitetura marcante. Certo. Né? Então virou um cenário de pastiches por aí, né? Muitas fachadas dessas usavam um elemento aqui ou ali, não havia uma coerência estética, né? Sim. E isso levou a talvez se deixar um pouco de lado essa tendência e se buscar de volta as raízes daquilo que é uma arquitetura em essência, e a essência da própria BSA, que é uma arquitetura contemporânea, né, com linhas simples, se não minimalistas, mas procurando obter o maior resultado possível com o mínimo de elementos arquitetônicos e decorativos. E chegamos atualmente aí no final dessa década de 2010, início de 2020, com muito clara tendência para se abraçar uma arquitetura muito contemporânea e muito dentro daquilo que eu chamo arquitetura design. Certo. Que é aquela arquitetura que busca tornar um conceito uma obra, entender o talento de um terreno, a vocação do terreno, quem são as pessoas que possivelmente vão estar morando ali, quem são as pessoas que interagem com aquele espaço e dar uma resposta para isso tudo do ponto de vista de desenho arquitetônico, de fachada, né? Buscando se espelhar em elementos, às vezes lúdicos, às vezes meramente emocionais, mas trazer para dentro do projeto um conceito. Então começam a surgir os conceitos de terra, ar, fogo, e por aí vai. A pedra preciosa, aquele terreno maravilhoso que está num lugar único, que é, em última análise, uma pedra preciosa. Vamos lapidá-lo da melhor forma possível, e toda essa contextualização leva a um desenho que espelha, sim, uma pedra lapidada com formas muito contemporâneas e até certo ponto talvez agressivas, né, para muita gente, mas que marcam e transformam aquele empreendimento numa obra única. Com certeza. Como você comentou no começo, o curitibano era mais resistente a essas inovações. E, tradicionalmente, o curitibano é considerado mais conservador. As pessoas hoje estão mais abertas para essas obras contemporâneas, para essas obras que vêm espelhar o próprio lugar e não o contrário, algo de fora para dentro? Ah, sem dúvida. E eu acho que isso é essa experiência que as pessoas vão tendo. Começam a enxergar, não só aqui na nossa cidade, mas muita gente viajando e vendo coisas Brasil afora e mundo afora, e você começa a ser impactado e marcado por aquelas obras que têm justamente isso que você colocou, que são essa relação entre o espaço aberto e o espaço fechado. Você ter uma obra muito envidraçada, sim, que te permite estar dentro de um local fechado, mas tendo, vamos dizer, descortinado uma vista maravilhosa, uma insolação. Então, nós tentamos com isso valorizar, né, espaços abertos, abas, sacadas. Todo mundo quer ter um terraço-jardim, um jardim de inverno dentro de casa, e é muito isso que faz esse conceito, digamos assim, contemporâneo, despido de muitos elementos decorativos, daqueles elementos decorativos até tradicionais de uma arquitetura neoclássica, mas que hoje transformam esses ambientes, às vezes de plantas muito simples, em ambientes extremamente aconchegantes e que são um objeto de desejo das pessoas, né? A BSA ela tem uma vocação aí voltada para os empreendimentos considerados de alto padrão. Lá na década de 90, relacionava-se esse alto padrão, o luxo, a lustres, a revestimentos de mármore. O que hoje é essa arquitetura design que representa esse diferencial? Está relacionado à sustentabilidade, à natureza? O que é o novo luxo? Eu acho que é importante dizer que talvez os empreendimentos de mais alto padrão, eles têm verbas de publicidade maiores, então eles acabam sendo mais visíveis, vamos dizer assim. Mas não obstante, a gente faz muitos empreendimentos, desde empreendimento de interesse social, né, até saúde, quer dizer, o leque de clientes é muito grande. Mas efetivamente são esses empreendimentos design, vamos dizer assim, que marcam mais, né?
Que se destacam. Que se destacam. E como você bem colocou, eu acho que existe essa percepção de que algum tempo atrás o luxo ou essa percepção de valor estava muito ligada a mármores polidos e a lustres de cristal e todo um aparato de revestimentos caríssimos de parede, essa coisa toda. Eu acho que hoje essa percepção mudou bastante. Eu acho que hoje a gente vem estudando conceitos de biofilia, por exemplo, que relacionam o homem e a sua, vamos dizer assim, a sua percepção de como viver bem de uma maneira muito próxima da natureza. Então a primeira coisa que a gente faz é trazer muito vidro, é integrar muito o espaço fechado com o espaço aberto, para que a pessoa que está lá dentro ela se sinta, vamos dizer, envolta pelo meio e não com janelas pequenininhas e cortinas fechadas, essa Sim. coisa toda. Em segundo lugar, a gente traz também o verde para o mais perto possível do morador. Então, existem técnicas, paredes verdes, floreiras que hoje são viáveis, com sistemas de gotejamento que irrigam essas floreiras, uma tecnologia de espécies também que não crescem e não ficam soltando muita folhinha e essa coisa toda. Então, eu diria assim, de uma certa forma, que o ambiente, o verde é o novo luxo, o ambiente externo, as áreas verdes, essa relação de materiais talvez um pouco mais simples, mas num equilíbrio muito bom, são sem dúvida nenhuma aquilo que a gente pode chamar do novo luxo, sem aquela conotação do luxo caro. Sim. O luxo de valor realmente ambiental, emocional, psicológico das pessoas. Flávio, como se destacar em um mercado tão competitivo por 40 anos? Qual que é o DNA da ABSA? O que tem em comum em todos os empreendimentos, independente de padrão, de segmento? Olha, em primeiro lugar, capricho. A arquitetura é uma coisa para caprichosos, não é para apressados. A arquitetura demanda você estudar muita coisa, você experimentar soluções. Não é o primeiro rabisco que leva ao melhor projeto. É uma lapidação contínua e é a integração, é você entender que a arquitetura sozinha, um desenho de criação sozinho, não se transforma em arquitetura. A boa arquitetura é aquela que integra referências de todas as áreas, desde a área empresarial, que é quem está ditando, vamos dizer assim, o caminho de um empreendimento, mas olhar desde a fundação, o solo que você está trabalhando, a estrutura que vai, vamos dizer, sustentar uma obra, as interferências técnicas todas, o arcabouço de legislação municipal, estadual, federal, normas técnicas, Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, você tem um pacote imenso de legislação e de conformidades que precisam ser atendidas. E elas precisam ser conhecidas. Ou seja, para você se dar bem nesse segmento, você precisa estudar muito, você precisa pesquisar muito. É como aquele médico especialista em cirurgia cardíaca ou neurológica que tem que passar o tempo inteiro estudando quais são as melhores técnicas, quais são os melhores equipamentos para você produzir, fazer uma cirurgia. Então, a arquitetura, a boa arquitetura, ela vamos dizer, extremamente complexa quando você olha para um desenho de uma plantinha que é feita num croquis e quando você vê um projeto sendo realizado, e um projeto grande, onde a responsabilidade do arquiteto é gigantesca, porque você está fazendo uma obra que vai envolver investimentos de milhões e que, se ela tiver algum problema, isso pode trazer um prejuízo gigantesco para o teu cliente. Então, é muito capricho, muita responsabilidade, muito estudo, é um trabalho quase insano, né? Para chegar lá e desenvolver um projeto que seja bem sucedido. Flávio, obrigada, adorei a nossa conversa, sucesso, parabéns pelos 40 anos e vamos esperar aí ansiosamente para conferir esse livro e essa exposição. Isso mesmo, estamos juntos aí, já está convidada, né? E estamos à disposição aí de vocês, para a gente é um prazer poder estar aqui junto, né? Muito obrigada e mais uma vez sucesso. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada a você. Lembrando novamente, a gente ainda está vivendo a pandemia de coronavírus.
Eu e o Flávio só tiramos as máscaras para gravar a entrevista, então você use máscara, mantenha distanciamento social, fique em casa sempre que possível e assista nosso canal. Se quiserem ver outras entrevistas como essa, curtam e sigam. Tchau, tchau!